Diversidade sexual como um direito humano. Até alguns anos atrás, acreditava-se que cabia apenas ao Estado proteger os direitos humanos e que as empresas deveriam se limitar apenas a respeitar a legislação nacional dos países em que operavam. Hoje, essa percepção começou a mudar e há muitas organizações empresariais que reconhecem que o respeito a esses que o respeito a esses direitos devem ser parte essencial de sua gestão corporativa. É importante ter em mente que os direitos humanos das pessoas LGBTQIA+ devem ser respeitados. Atualmente, tanto as organizações como a sociedade em geral têm mais informação, consciência e capacidade de articulação para exigir o cumprimento das regras e a extinção de atos de discriminação. Nesse sentido, a responsabilidade dos colaboradores da Arcos Dourados é prevenir esses danos e garantir que esses atos não ocorram no ambiente de trabalho. Fazemos isso por convicção, pois isso reflete em nossas vias e valores como uma organização socialmente responsável, que está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, das Nações Unidas, que visam reduzir as desigualdades ao mesmo tempo, em que fazemos por motivos de reputação e interesse comercial. Em qualquer um dos casos, a questão subjacente é garantir o respeito aos direitos humanos reconhecidos pela lei e pela sociedade, pela regulamentações locais e pelos tratados internacionais vigentes nos países em que operamos. Página 15. Políticas de diversidade sexual, uma cultura aberta. O respeito à diversidade é um valor organizacional e, portanto, um dos pilares da cultura da empresa. Para tornar a Arcos Dourados aberta à diversidade sexual, é preciso trabalhar para respeitar e reconhecer essa questão por meio de uma mudança cultural, que deve estar ancorada em políticas para sua institucionalização. Políticas de diversidade sexual. De acordo com as normas de conduta empresarial de Arcos Dourados, a empresa não endossa nenhum tipo de ato discriminatório ou comportamento impróprio. Cada um desses nossos funcionários merece ser tratado com igualdade, respeito e dignidade, independentemente de raça, etnia, cor, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual ou qualquer outra condição protegida por lei. Esses tipos de políticas visam quebrar preconceitos e enfrentar as dificuldades que possam surgir no ambiente de trabalho diário, gerar ambientes de trabalho respeitosos e seguros para pessoas LGBTQIA e torná-los visíveis. As políticas de não discriminação e equidade que todos os funcionários das Arcos Dourados devem seguir incluem: Guia de Diversidade Sexual Arcos Dourados, com definições claras do que se entende por diversidade sexual, incluindo todas as manifestações de orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Política de local de trabalho seguro e respeitoso, com as definições dos tipos de comportamento inaceitável para a organização. Responsabilidade da liderança e colaboradores na prevenção da discriminação e assédio. Promoção da convivência organizacional e resolução de conflitos, bem como a cultura de respeito e reconhecimento às pessoas. Igualdade de tratamento nos processos de seleção, promoção e desenvolvimento de carreira e ao longo do ciclo de vida dos colaboradores dentro da organização. Canal de procedimentos e denúncias, linha ética. Os canais de denúncia existentes na empresa também atuam para casos de assédio, conflitos trabalhistas e discriminação relacionados à diversidade sexual. Vamos lá. Thank you, next. Código de vestimenta. Uniformes. Em primeiro lugar, é importante afirmar que os códigos de vestimenta podem reproduzir estereotipos de gêneros e socioeconômicos. Portanto, eles são consistentemente revisados e aplicados a todos os colaboradores. Por exemplo, os costumes fazem parecer obrigatório que os homens usem ternos e as mulheres vestidos ou saias.
Para evitar isso, nosso código de vestimenta neutraliza os estereotipos de gênero e sugere trajes profissionais adequados ao ambiente de trabalho em questão e ao tipo de tarefa a ser desempenhada. O Código de Vestimenta respeita a expressão de gênero das pessoas LGBTQIA, uma vez que o tipo de vestimenta é um dos modos passíveis de expressão de gênero das pessoas. É bom lembrar que a expressão de gênero de uma pessoa pode ser a primeira e mais óbvia causa de discriminação, pois é a mais visível. Mulheres e homens trans adotam roupas com base em sua autopercepção de gênero, que pode assumir características femininas, masculinas ou andrógenas. Quando as pessoas trans têm relações com fornecedores ou clientes, a organização deve respeitar o uso de roupas de acordo com o gênero autopercebido da pessoa. As preferências do fornecedor e do cliente não constituem uma razão para negar-lhe esse direito. Espaços físicos para colaboradores. O objetivo da Arcos Dourados é proporcionar sempre um espaço de trabalho respeitoso e seguro. O espaço físico da empresa, tanto no escritório quanto nos restaurantes, pode ser decisivo para a boa convivência dos colaboradores, assim como pode favorecer um ambiente de trabalho e produtividade, mas ao mesmo tempo pode ser limitante e inóspito para os colaboradores LGBTQIA+, gerando desconforto e discriminação. Espaços físicos como banheiros e vestiários são geralmente privativos em centros de fiscalização, portanto pode ser o local propício para a ocorrência de diversas formas de assédio, piadas, comentários, olhares e até mesmo algum tipo de abuso verbal ou físico. Para proteger a privacidade das pessoas, os banheiros devem ter, na medida do possível, barreiras físicas como telas, cortinas, armários individuais, entre outros. Em alguns restaurantes, escritórios já existem vestiários e banheiros individuais sem distinção de gênero como espaço único ou como terceiro espaço, separado, além do de homens e mulheres sob a perspectiva binária. Respeito e abertura para com os clientes LGBTQIA+. Atendimento respeitoso ao cliente LGBTQIA+. A empresa deve zelar pela qualidade do atendimento ao cliente, incluindo as pessoas LGBTQIA+. Para construir relacionamentos respeitosos que não levem a práticas discriminatórias que exponham a organização. Desenvolvimento de produtos e serviços que levem em conta a diversidade sexual. Desenvolvimento de produtos e serviços que levem em conta a diversidade sexual. A empresa pode considerar as expectativas e demandas específicas das pessoas LGBTQIA+. Na concepção de produtos e serviços, considerando suas realidades. Se o tipo de produto ou serviço permitir, esta é uma forma pela qual a empresa mostra um interesse genuíno e consistente por esse grupo de consumidores e não por oportunistas comercial. Ações de comunicação e marketing que respeitem a diversidade sexual. A empresa deve evitar o uso estereotipado de imagem de pessoas LGBTQIA+, pois isso reforça preconceitos. A comunicação de imagem de pessoas LGBTQIA+, pois isso reforça preconceitos. A comunicação não deve apenas não discriminar, mas deve incluir e tornar visível as pessoas LGBTQIA+, e as diferencialidades familiares. Para isso, a rede Orgulho, em conjunto com a área de marketing corporativa ESG e a área de comunicação, possuem um guia de comunicação inclusiva para pessoas LGBTQIA+, que será atualizado periodicamente e enviado às equipes responsáveis por marketing e comunicação. Comunicação por meio de mídia identificada como LGBTQIA+. A empresa pode anunciar seus produtos e serviços em meios identificados como LGBTQIA+, se houver, ou pode transmitir mensagens de aberta diversidade sexual nos meios de comunicação massivos.
O uso da linguagem na diversidade sexual e terminologias. A linguagem contribui para a reprodução do paradigma heteronormativo e, portanto, de expressões discriminatórias ou estigmatizantes. Nesse sentido, na Arcos Dourados devemos rever nossas práticas discursivas, bem como utilizar uma linguagem neutra ou amigável para a população LGBTQIA+. Por exemplo, a expressão sua relação pode ser usada em vez de termos cotidianos como marido, esposo, namorado, namorada, para não assumir precocemente a orientação sexual da pessoa. Atenção especial deve ser dada ao uso da linguagem especial, ao uso de qualificadores ou adjetivos que são usados diariamente como insultos ou piadas para se referir à orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero das pessoas, uma vez que, embora esses tipos de expressões se instalam no vocabulário, são também expressões discriminatórias que contribuem para a reprodução de estereótipos e reforçam preconceitos. O termo homossexual não deve ser usado para se referir a pessoas porque, em certos âmbitos, foi erroneamente associado à patologia de pessoas com base em sua orientação e comportamento sexual. Seria apropriado usá-lo exclusivamente para falar sobre orientação sexual e homossexual. Uso dos pronomes. Se você não tiver certeza de que pronomes uma pessoa usa, pergunte respeitosamente que pronomes você usa. Se alguém lhe disse seus pronomes preferidos, use-os e não fofoque sobre eles. Se você não tem certeza ou não teve a chance de perguntar diretamente, usar um pronome de gênero neutro pode ajudá-lo a evitar ofender alguém. Expressões inapropriadas, Expressões inapropriadas, comunidade LGBT, homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, homem que antes era mulher, mulher que antes era homem, opção, preferência, escolha ou condição sexual. Mudança de sexo, mudou de sexo, pessoas com preferências distintas a heterossexual, afeminado, bicha, bichinha, Maria, mariquinha, viado, viadinho, boiola, meio gay, mulherzinha, sapatona, sapatão, sapata, machona, caminhoneira, mulher macho, Maria, sapatão, bi, joga para os dois lados, lésbica, alguém indeciso ou encoberta. Hermafrodita, trava, traveco, matrimônio gay. Expressões apropriadas, população ou pessoas LGBTQIA+. Discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero ou por expressão de gênero ou em relação à pessoa LGBTQIA+. Mulher trans, homem trans, pessoas trans não binárias. Orientação sexual, realizou uma operação de resignação sexual, transição de gênero ou adequação corporal. Pessoa da população LGBTQIA+, ou lésbica, gay, bissexual, transgênero, transexual, travesti, intersexual, queer, assexual, pessoa com orientação sexual e identidade de gênero diversa. Pessoa gay, homem gay, pessoa lésbica ou mulher lésbica, pessoa bissexual, homem bissexual, mulher bissexual, pessoa intersexual ou pessoa intersexo, travesti, matrimônio igualitário. Como agir? Papéis ligados ao gênero. Com o objetivo de neutralizar os papéis associados ao gênero, este guia afirma que a empresa reconhece as pessoas mais competentes para cada cargo, independentemente de sua identidade ou expressão de gênero. Por exemplo, líderes de experiência ao cliente podem ter qualquer gênero para atuar em sua função. Resposta a comentários discriminatórios. Diante de qualquer comentário ou forma de discriminação de colaboradores, clientes ou fornecedores, os colaboradores devem indicar que houve atos discriminatórios. Nesses casos, podem informar seu superior imediato para que tomem as medidas cabíveis ou a linha ética da empresa. Apresentação de denúncias. A quem possa relatar um problema ou reclamação. Existem pessoas dentro e fora da Arcos Dourados que lhe ajudarão em todo o processo de apresentação de uma denúncia. Os seguintes recursos estão disponíveis para você relatar possíveis violações
dos padrões do Código de Conduta da empresa e da política de local de trabalho, segura e respeitosa em geral. Você não precisa discutir problemas com seu superior antes de levantar um problema ou denúncia com outra pessoa. Você pode utilizar o recurso com o qual se sente mais confortável. Investigação e confidencialidade. As denúncias serão levadas a sério e serão investigadas de forma completa e justa. Isso significa que uma pessoa neutra conduzirá a investigação. A pessoa neutra falará com você, possíveis testemunhas e a pessoa que supostamente realizou uma conduta inadequada. Fale e torne-se um aliado. Pode haver momentos em que você se encontra tendo uma experiência ou testemunhando uma experiência que é inadequada e não está alinhada com nossos valores. Quando essas situações ocorrem, devemos falar e ser um aliado, uma aliada das outras pessoas. Ser aliado significa cuidar dos outros. Entenda quem são e aprenda sobre suas experiências. Tomar o tempo necessário para ouvi-los e construir fortes relações de trabalho. Agir de forma a inspirar os outros para garantir a inclusão e o pertencimento a todos. Liderar por meio de ações positivas para acabar com comportamentos negativos. Usar sua influência para ajudar os outros. Quando falar, às vezes pode ser difícil decidir se deve falar com você. Quando você vê uma situação tensa no trabalho, como você pode saber se é a coisa certa? Simplesmente faça essas perguntas a si mesmo. Quando não se sentir confortável com uma situação, estou ofendida com o que vejo, essa situação me preocupa, essa pessoa parece desconfortável, faz-me sentir confortável ao ver isso? Se a sua resposta a alguma desses pontos for sim, é muito provável que seja apropriado falar. Se quiser saber mais, podemos consultar o curso Construindo um Local de Trabalho Seguro, Respeitoso e Inclusivo, parte dos fundamentos da marca na MEC Campus. Uniformes. Caso o mercado ainda possuir uniformes por gênero a partir da concepção binária, cada colaborador terá a possibilidade de escolher o uniforme com o qual se sentir mais confortável. Como parte do uniforme, todos os colaboradores devem usar um crachá com seu nome social, já que entendemos que seu uso obrigatório em caso de pessoas trans serve para reforçar a identidade de gênero, evitando que outras pessoas ignorem seu nome social escolhido atual. Não só o crachá, mas todos os espaços que expõem o nome de uma pessoa devemos sempre usar o nome social preferido pela pessoa. Por exemplo, escala de trabalho, guia de posicionamento de restaurante, anúncios públicos e e-mail, mas não limitando a esses exemplos. Paralelamente, a Arcos Dourados já começou a desenvolver nos mercados novos modelos de uniformes, sem distinção de gênero para nossos atendentes, resultado de um processo de diagnóstico do qual toda a companhia participou. Na segunda etapa, serão adicionados designs para gerentes e líderes de experiência. Os novos uniformes sem distinção de gênero já começaram a ser distribuídos em vários países, com design moderno fabricantes locais do mercado. E o fato de que, pela primeira vez, nossos uniformes são neutros em termos de gêneros, concebidos sem gênero, esses designs transcendem as sexualidades e, assim, continuamos a dar mais um passo em nosso compromisso com a diversidade e a inclusão. Banheiros em restaurantes para clientes. É importante que todos os colaboradores e clientes vivam em harmonia, sintam-se incluídos, todos tidos em conta e que os espaços comuns sejam geridos de forma a garantir a paz social dentro do restaurante. Para isso, a área de desenvolvimento corporativo, em conjunto com a rede Orgulho da Arcos, lançaram uma nova política de banheiros em restaurantes que contemplam diferentes cenários e a perspectiva das diversidades sexuais. Os restaurantes que atualmente não possuem a estrutura física necessária para ter banheiros com cabines individuais para o público final e não tenha uma reforma prevista em um futuro próximo, vão adaptar a sinalização prioritária de banheiro individual para pessoas com deficiência ou dificuldade motora, como cabine individual sem distinção de gênero e para pessoas com deficiência para que possam ser utilizados por qualquer pessoa que se identifique com qualquer gênero.
Portanto, será adicionado ao pôster com o ícone de pessoa com deficiência, que inclui o ícone do banheiro e a mensagem da cabine. Individual, sem distinção de gênero, os clientes que se identifiquem com o binarismo masculino e feminino nesses restaurantes e que prefiram continuar a utilizar os banheiros identificados com os gêneros do binarismo poderão continuar a utilizá-los como antes. Os colaboradores da Arcos Dourados não devem discriminar o uso dos banheiros pelos clientes, sendo esta uma escolha individual de cada pessoa. Conclusões e reflexões finais. Diversidade sexual e atos discriminatórios. Orientação sexual e identidade de gênero não são uma escolha. O que uma pessoa LGBTQIA+, pode escolher é o fato de se aceitar e viver de acordo com o que sente. Nesse sentido, a Arcos Dourados deve fazer o possível para conscientizar diversidade sexual e atos discriminatórios. Orientação sexual e identidade de gênero não são uma escolha. O que uma pessoa LGBTQIA+, pode escolher é o fato de se aceitar e viver de acordo com o que sente. Nesse sentido, a Arcos Dourados deve fazer o possível para conscientizar seus colaboradores para que cada um se responsabilize pelo que diz e faz no ambiente de trabalho e desenvolva uma cultura organizacional aberta e respeitosa. O valor da diversidade e suas singularidades. Este guia discutiu a importância de criar espaços de trabalho respeitosos, seguros e abertos. A diversidade sexual, reconhecendo as habilidades e capacidades de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. Identidade e expressão de gênero. O olhar a partir da diversidade da qual todos fazemos parte implica valorizar a singularidade de cada indivíduo que, quando acolhido pela organização, permite ao colaborador dar uma contribuição de valor genuíno e consequentemente poderoso. Esse olhar incentiva a Arcos Dourados a promover o respeito e a abertura às diferenças. A diversidade como fator-chave de competitividade. Gerenciar a diversidade, em particular, a diversidade sexual implica garantir o desenvolvimento das pessoas como elas são, o que permite às empresas contar com a contribuição de pessoas talentosas, inovadoras e criativas, impactar diretamente no clima de trabalho. Graças à motivação e comprometimento de todos os colaboradores, conseguimos avançar na construção da real equidade entre todas as pessoas, além de ser pioneira na diversidade sexual, estará promovendo ambientes de trabalho abertos, seguros e não discriminatórios, que permitam a todos os colaboradores desenvolver plenamente seu potencial e talento sem barreiras no seu desenvolvimento profissional e contará com talento e inovação. Agora, pessoal, a equidade e os direitos humanos como ponto de partida. Quando falamos em respeito aos direitos humanos, falamos também de pessoas LGBTQIA+, que por muito tempo viram seus direitos violados. Nesse sentido, o papel da empresa é fundamental em termos de cumprimento da lei e respeito aos direitos humanos. Todas as pessoas que se beneficiam da valorização da diversidade. Este guia é baseado no trabalho de agentes independentes em documentos públicos ou privados autorizados para o uso das pautas LGBTQIA+, na América Latina, como Guia de Diversidade Sexual. Para empresas, a CEAL Encâmbio Cultural, promovido pela RED, de Empresas por la Diversidade pela Universidade Torquato de Tela, da Argentina. O Manual de Buenas Práticas de la Câmara de Comércio e Negócio LGBTQA do Uruguai e a Praia de Conexão do Uruguai. Manifesto do Fórum
de empresas e direitos LGBTI+, do Brasil, o Guia de Términos e Conceitos sobre Diversidade Sexual desde la perspectiva de direitos de grupo de organismos do Estado Nacional para lá somos orgulho. Fim. Então é isso, pessoal. Mais um videozinho com vocês. Espero que tenham gostado. Me sigam para mais.